Feche os seus olhos e vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos promoveu aqui nesse templo até agora. Pedimos a Ti, ó Deus, que toque em nosso coração, nos refaça se for necessário, reconstrua, Senhor, a nossa vida, porque nós confiamos em Ti. Talvez nem todos nós chegamos aqui esta manhã felizes, mas o Senhor é o Deus da plenitude, é o Deus que conhece cada um de nós, é o Deus que sabe daquilo que nós precisamos. Que a nossa voz, ela possa ser usada para louvar e bendizer o Teu nome. Que a nossa mente, o nosso coração sejam usados para produzir, para captar e produzir em nós a resposta que o Senhor deseja quando ouvirmos a Tua palavra. Obrigado pelos louvores, obrigado pela lição da escola sabatina, obrigado pelos amigos que temos, obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de viver esta manhã. Tudo nós te agradecemos, confiamos em Ti e pedimos a Tua bênção para que, assim que a Sua palavra for aberta, que o Teu Espírito possa trabalhar em nosso coração. Te agradecemos por tudo e pedimos mais uma vez que continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui um rápido recado que foi esquecido. A irmã Aline pede para lembrar que a reunião de inscrição para os aventureiros, né, Aline? Será hoje às 19 horas na escola, lá no CEMEI, Betânia. As crianças de 6 a 9 anos. Que os irmãos possam convidar os amigos, talvez alguém que soprou no seu ouvido que deseja que os seus filhos participem dos aventureiros. Hoje, às 19 horas, pontualmente, essas inscrições serão feitas lá na escola CEMEI Betânia. Recado dado? Bom dia a todos, feliz sábado. Um bom dia especial também a você que está nas redes sociais nos assistindo. Nós temos presenciado que nos últimos dias as lives e as redes sociais da igreja têm bombado. Não é? Graças a Deus em primeiro lugar, graças a Deus à visão e ao trabalho de Felipe, da Alice e de todos aqueles que talvez eu não saiba o nome, de alguma forma estão contribuindo de maneira direta ou indireta para que o Evangelho possa chegar às pessoas que não vêm à igreja. Você que está em casa, que está nos assistindo essa manhã, ou que nos assistirá posteriormente, é nosso desejo que você esteja aqui também presencialmente compartilhando conosco da nossa fé e da nossa alegria em servir a Deus. Vocês são todos bem-vindos, assim como os que estão presentes, os nossos amigos também, todos vocês são bem-vindos à casa de Deus, a esta casa, a esse templo. A menos que eu esteja enganado, a palavra igreja, ela remonta a alguma coisa de grupo. Reunião de família. E quando eu falo reunião de família, eu não estou dizendo apenas de famílias consanguíneas, não é só isso. Daqui de cima dá para a gente ver que existem agrupamentos, né, nos bancos da igreja, e os familiares, amigos, namorados, namoradas, noivos e noivas, esposas, né? Normalmente, quando a gente vem para a igreja, a gente quer estar mais próximo das pessoas com quem a gente tem afinidade. E normalmente, naturalmente, essas pessoas são os nossos familiares. Mas a visão que Deus nos dá através do Evangelho é de que, independente dessas células familiares que há na igreja, composta por pessoas que são de uma mesma família sanguínea, o plano de Deus ele vai muito mais além. Porque nós, quando vimos a igreja e congregamos na igreja, nós passamos a olhar um para os outros e a nos reportar como irmãos. Não é verdade? A gente não é só amigos, mas a gente é, além disso, somos irmãos. E é claro que dentro da célula familiar, irmãos brigam, irmãos se chateiam, não é verdade? Quem é pai e tem filhos, sabe que os irmãos de vez em quando têm algumas desavenças, têm as suas briguinhas, mas uma coisa é fato, mesmo que esses irmãos briguem,
vai chegar uma hora que eles vão ter que estar juntos, olhando um na cara do outro, e mesmo que não peçam perdão, vão ter que aprender uma coisa, vão ter que aprender a conviver com as diferenças. A igreja não é diferente. Os cultos da igreja, os cultos regulares, as programações da igreja servem como panorama da nossa família estrutural. Porque aos sábados, domingos e quarta-feiras nós nos encontramos aqui. E às vezes nós temos alguns desentendimentos, coisas que nós às vezes temos uns com os outros, que é normal. Mas aqui, quando nós chegamos na igreja, nós temos o privilégio de pautar essas coisas e colocar essas coisas em dia, de abraçar ao nosso irmão, de pedir perdão. Eu não sei se isso não é um costume entre nós, essa última parte da minha fala, mas deveria ser. Aqui na igreja deveria ser a oportunidade que nós temos de, como diz Paulo, chorar uns pelos outros, né? Há tantas pessoas agora nesse mês de janeiro, tanta morte, tantas coisas que foram perdidas, não é verdade? Tantas catástrofes, tantas pessoas em luto. Gente da nossa igreja, né, que talvez não compartilhou do seu abraço, da sua condolência, do seu afeto e da sua amizade e carinho. Mas como eu sempre digo, cada dia é uma nova chance, é uma nova oportunidade que Deus nos dá para consertarmos as coisas que estão para trás. Aproveite a oportunidade de estar aqui na presença de Deus e dos seus irmãos, nossa família, a nossa família de Deus, que é você e eu. Queira você ou não. Não há regra que mude isso. Somos todos irmãos, porque somos filhos de um mesmo Pai. Somos filhos de um mesmo Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de João, no capítulo 10, versículo 10. Um texto que é muito lido, muito citado, mas às vezes mal compreendido ou mal alocado. Às vezes, nós o lemos e somos rapidamente levados a crer em um panorama que talvez ele nem exista. Dadas as circunstâncias em que nós vivemos nesse tempo, a palavra corrupção, tão comum nesses últimos dias, e eu não estou falando aqui apenas de política, mas eu estou falando de corrupção moral, corrupção de gênero, corrupção sim no mundo político. E essa palavra corrupção, ela ganhou uma expressão muito latente nas redes sociais, nos telejornais. Parece que a palavra mais utilizada nos últimos meses é a palavra corrupção. A Bíblia nos diz, em João 10:10, o ladrão não vem o quê? Senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diferente do que pensamos, isso aqui é uma denúncia. Deus, Jesus, que é Deus, Ele está nos dizendo quais são as características do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, do inimigo da igreja, do inimigo da família. Esse texto ele serve como uma luva perfeita para alguém que nós não gostamos e muitas vezes nem gostamos de mencionar o nome dele, que é Satanás. Quer ver só? Se você voltar lá no Velho Testamento e pegar a história de Jó, você vai ver que a primeira investida de Satanás contra Jó foi o quê? Roubar dele suas propriedades e bens. Em seguida, matar os seus filhos e servos. E depois, tentou destruir o próprio Jó. Tentando, através da lepra, daquela doença que nós conhecemos, afetar a saúde de Jó. Quando a gente olha para esse texto, João 10:10, a gente vai pensar nas primeiras partes dele, o ladrão vem para roubar, né? Só vem para roubar. E a gente se retrai na nossa mente pensando que esse roubar tem apenas a ver com dinheiro, tem apenas a ver com posses, apenas a ver com propriedades. E talvez alguns podem pensar, vai me roubar onde se o meu dinheiro está no banco? Vai me roubar onde se o meu dinheiro está bem depositado? Não se esqueçam que nossa economia é um barril de pólvora. O Covid-19 provou que a nossa economia ela é instável e não confiável. Está aqui Kaique, que sabe muito bem disso, né, Kaique? Está aqui Manu, que trabalha em banco, sabe
que o número de endividados durante essa pandemia aumentou muito. Pessoas que tinham muito agora ou não têm nada ou têm um valor reduzido daquilo que tinham em suas contas financeiras, por conta de um simples vírus. O texto também nos fala de provisão. Nós temos que aprender a nos precaver dos surtos que a vida muitas vezes nos dá. Dos surtos e também dos sustos. Jesus disse que Satanás vem com a intenção de matar. E se ele não conseguir te matar, ele vai tentar te destruir. Essa é a tônica da fala de Cristo. Esse é o cerne da questão. Mas eu queria dizer mais alguma coisa. O diabo, ele não quer apenas roubar apenas o seu dinheiro. Ele não quer ver você empobrecer. Ele não quer apenas te humilhar nesse ponto. Ele não quer roubar apenas a nossa saúde, como fez com Jó. Ele não quer roubar os nossos bens ou a nossa família, como fez com Jó. Eu estava olhando ali esses dias no velório, as pessoas, em volta de algumas pessoas, né, chorando amargamente ali pela perca de um ente querido, de um irmão. E eu estava pensando em Jó. Imagina, irmãos, uma pessoa, um pai de família, fazer um velório de 10 filhos ao mesmo tempo. 10 caixões dentro de uma funerária. Um pai que fica agora, perde os seus filhos, perde a sua família. A sua esposa pede que ele amaldiçoe ao Deus que ele cria e morra. Satanás não quer apenas nos tirar essas coisas. Acima de tudo, ele quer roubar a nossa relação para com Deus. Quando nós vemos as investidas de Satanás sobre Jó, sobre a estrutura familiar de Jó, nós vamos entender que mais do que qualquer outro benefício, a razão da nossa redenção, a razão primária, por que Deus nos redime do pecado? A maior razão para isso é que Ele quer a nossa convivência com Ele. Ele quer a nossa comunhão. E, acima de tudo, Ele deseja a nossa adoração. E Deus criou o homem desde o Éden, não apenas para viver e ser, mas Ele criou o homem para uma relação íntima com Ele, para adorá-lo. Não porque Deus seja carente, não porque Deus ele entre em depressão se você não o adorar. Deixa eu só te falar uma coisa importante. Se Julimar deixar de pregar o Evangelho, Deus continua sendo Deus. Se eu deixar de devolver os dízimos e as ofertas, a obra de Deus não vai parar. Deus continua sendo Deus. Se você deixar de vir aos cultos da igreja, o maior prejudicado é você, porque Deus continua sendo Deus. Se você não vem para adorá-lo, que pena, Deus vai se entristecer, mas Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Ele vai continuar sendo Deus. Quando nós olhamos para o Éden e vemos Adão e Eva, por exemplo, a gente tem que ser forçado a entender que na sexta-feira da criação, Deus criou o homem e a mulher e os une. Deus fez o quê? Um casamento. E na primeira noite da lua de mel, quem estava lá? Quem estava lá com eles? Deus. Às vezes a gente tem uma visão na nossa mente, a gente constrói uma ideia de que quando a gente casa, a gente quer um lugar afastado, longe da família, longe do sogro, longe da sogra, quer ficar sozinho. E muitas vezes a gente não pensa nesses detalhes, que mesmo nessas circunstâncias da vida, Deus quer estar no meio de nós. Imagina, a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, todos os dias chegava para conversar com Adão e Eva, Wesley. Estavam ali, num lar feliz, num paraíso, no bem bom, digamos assim, e Deus descia e falava, epa, agora somos nós três. Vamos sentar aqui e vamos conversar. Uma relação saudável. A construção da família tem o seu princípio em Deus. Deus nos visitava todos os dias durante a sua lua de mel. Adão, então, nós conhecemos a triste história a partir de Gênesis 2 e 3. Adão, então, peca, comete o pecado, ele e Eva. E Deus, então, faz aquela tradicional pergunta, onde é que você está? Note que a pergunta não é o que você fez, mas onde você está pelo pecado que você cometeu. Perceba que o pecado ele tem várias vertentes.
ele desconstrói a família e principalmente nos afasta de Deus. Nós, como igreja, de maneira didática, nós pregamos a redenção, nós encaminhamos as pessoas, quando nós estudamos a Bíblia com eles, nós os encaminhamos para um conhecimento mais profundo de Deus, nós usamos a razão e o sentimentalismo, usamos a teologia e ensinamos às pessoas que elas precisam procurar o perdão de seus pecados, elas têm que afastar-se dos pecados, nós ensinamos a elas que Deus, Ele nos tira, e isso é uma verdade, Deus nos tira do lugar da nossa condenação, mas muitas vezes esquecemos de ensinar essas pessoas que a vida cristã é um processo, e que culmina com a adoração do nosso ser a Deus. Deus não quer nossa adoração porque Ele está deprimido. É assustador hoje ver pessoas, crianças de 6, 7 anos, sendo despejadas em consultórios de psicólogos, sofrendo de depressão. Deus não é como nós que nos refugiamos quando somos mal amados ou mal interpretados. A vida de Deus não é igual à nossa vida. No livro de Atos, no capítulo 17, 25, se você ler, eu quero que você abra a sua Bíblia. Atos 17, versículo 25. Quem tem a Bíblia digital pode procurar, quem não tem e tem a de papel pode abri-la. Atos 17, 25. O apóstolo Paulo nos diz uma coisa interessante. Ele diz: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Deus não é servido por mãos humanas, como se Ele necessitasse de alguma coisa. Deus está acima de tudo e de todos. Deus não depende de nós absolutamente para nada. Nós precisamos ser cooperadores de Deus, em pregar o Evangelho, em apresentar a nossa família como um sacrifício vivo a Deus, para que Ele nos use. Não porque isso vá defasar o ministério, não. Não. Mas porque Ele quer compartilhar conosco a alegria da salvação. Ele quer compartilhar conosco a sua redenção. Por outro lado, já que no verso inicial que lemos de João 10:10 fala de um inimigo, nós vamos tentar entender e imaginar agora e chegar à conclusão de que todas as vezes que Deus nos convoca a uma verdadeira e genuína adoração, Satanás, o inimigo de Deus e nosso inimigo, o que ele faz? Ele tenta frustrar esse projeto. Satanás se opõe à adoração, ou tenta impedi-la, ou tenta anular o seu efeito em nós. Ele não está tentando roubar de Deus alguma coisa, porque isso ele não pode fazer. Deus é inatingível. Nem mesmo Satanás consegue ferir a Deus. No entanto, ele quer nos roubar daquilo que Deus gostaria que eu e você experimentássemos através da nossa adoração a Ele. Quando a gente vai no livro de Êxodo, a partir do capítulo 3, Êxodo 3 e 4, quando nós entendemos que ali, muito mais do que a história de um povo escravizado há 430 anos, que era o povo hebreu, muito mais do que aquilo, aquela narrativa ela prefigura o diálogo entre duas testemunhas. Uma, Moisés, que era a testemunha de Deus naquela ocasião. Ele era a igreja de Deus. Do outro, Faraó, que representava Satanás. Quando a gente olha a partir de Êxodo 3 e 4, nós vamos ver, pelo menos na conversa entre Moisés e Faraó, 4 propostas e 4 contrapropostas, que são ali uma narrativa de como Deus ele deseja trabalhar conosco e também abrir os nossos olhos para entender a sagacidade de Satanás em tentar minar a nossa adoração particular e a nossa adoração familiar a Deus. Em Êxodo 3 e 4, por exemplo, quando você lê o capítulo de Êxodo, você vai ver que Deus fala com Moisés lá na sarça ardente. A partir do 5º capítulo, Deus então convence Moisés a confrontar Faraó. E ele chega no palácio real de Faraó e diz: olha, deixa o quê? O meu povo ir. A partir de Êxodo 8, 25, então, Faraó começa a apresentar algumas contrapropostas para as propostas de Moisés. Ele diz: adora a Deus aqui, é a primeira contraproposta.
A segunda contraproposta está em Êxodo 8, 28. Não vão para muito longe. Tudo bem, eu não posso convencê-los a ficar aqui, a adorar a Deus aqui. Mas tudo bem, vocês podem ir para o deserto. Só não perca a linha de comunicação. Terceira, quarta contraproposta, está em Êxodo 10, 8 e 10, quando Faraó pergunta então para Moisés: espera aí, vocês querem ir? Beleza, todo mundo quer ir, mas quem é que vai? E Moisés responde: olha, eu quero que vá os homens, as mulheres, os velhos, as crianças e todos os animais que nos pertencem. Faraó não concorda e diz: quem é que vai? E Moisés, então, parece que dá aqui um pano de fundo para a existência do filme chamado Ninguém Será Deixado para Trás. Se for para ir, tem que ir todo mundo. Se for para ir para a igreja, tem que ser a minha família toda. Se for para ir para a igreja adorar a Deus, não tem esse negócio de hoje eu não vou, eu não quero. Não tem esse negócio de pai ir para a igreja, cultuar a Deus, e filho pequeno ditar as regras dentro de casa. Eu não vou. Não existe isso. Algumas coisas que o meu pai me falava quando era criança, ele dizia: ou vai, ou é paulada no rim. É claro que eu não tive a sensação de experimentar isso muitas vezes, mas eu via que em algum ponto da conversa o meu pai tinha razão. Ou é ou não é, ou vai ou racha. Não tem esse negócio de marido chegar na igreja sem a sua esposa, gente. Não tem esse negócio de esposa chegar na igreja sem marido. Ou é ou não é. Ou é todo mundo, ou é ninguém. Porque Deus, Ele quer salvar, não apenas você como indivíduo. Ah, já sei o que você vai dizer. Julimar, a salvação é um elemento individual. Sim, está certo, é responsabilidade sua. Mas o plano da salvação que Deus tem é um propósito não apenas para você, mas é para a sua família também. Amém? Deus quer salvar a sua família. Deus não quer salvar só seu filho. Deus não quer salvar só o seu casamento. Deus não quer salvar só o seu marido ou a sua esposa. Deus quer salvar você e a sua casa. Amém? E a quarta e última proposta, quando ele termina de falar, Faraó fala assim: ó, tá bem, eu não posso prender vocês aqui, eu não posso colocar vocês a uma certa distância, eu não posso impedir que os homens vão sozinhos, porque você já imaginou, gente, para e pensa, olha o que Satanás queria fazer. Você já imaginou uma congregação só de homem? Já pensou? Às vezes a gente lê essas histórias e não para pensar nos detalhes. Você já imaginou chegar nessa igreja e só ter homem? Você já imaginou chegar nessa igreja e ter só mulher? Vale para você também, não é só para nós homens não. Já pensou? Já pensou como seria? Já pensou se Deus não temperasse esse negócio chamado igreja? Colocasse uma coisa mista e equilibrasse o jogo? Porque é bem verdade, irmãos, que tem horas que a gente destempera. E graças a Deus pelas nossas esposas sábias, que às vezes, com uma simples palavra, ela faz a gente voltar para o eixo. Ela faz a gente voltar para o trilho. Isso vale para homens também, que são sábios, que são sacerdotes do seu lar, e que muitas vezes pega a mulher, pega os filhos, vamos embora todo mundo. Está ruim, mas vamos adorar a Deus. Está passando perrengue, está com dificuldade, mas a gente vai junto. Aqui nesse texto de Êxodo, a partir do capítulo 3, nós vemos pelo menos 4 propostas sutis de Satanás tentando infiltrar-se na adoração daquele povo a Deus. Vamos lá, vamos entender. Primeiro ponto. Quando Moisés diz que nós precisamos sair, isso está nos dizendo uma coisa importante. Nós não podemos ser perdoados por Deus, nós não podemos ser recuperados por Deus e continuar no mesmo lugar onde nós estávamos. Dá para adorar a Deus num bar com uma cerveja aberta, irmãos? Dá? Dá? Não dá. Dá para adorar a Deus praticando os crimes que talvez a gente cometeu? Não dá. Dá para servir a Deus
fazendo coisas ilícitas, coisas promíscuas. No mundo da ilegalidade, dá para servir a Deus, dá para adorar a Deus dentro do Egito? Não dá. Olha o que Deus vai dizer, irmãos, em Êxodo 19, 5, 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é o quê? É minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando Moisés fala com o faraó, olha, deixa o povo ir, é a voz de Deus dizendo para eles e para nós que nós não podemos adorar a Deus da forma que nós queremos e da forma que é mais agradável aos nossos olhos. Nós precisamos romper com o Egito, porque o Egito ele tem sinônimo de quê? Escravidão, de servidão. E uma coisa que eu vou falar, eu queria que você memorizasse. Adoração não é para escravos, é para livres. É para pessoas que foram libertas pelo sangue de Jesus. Amém? Em todo o Velho Testamento você vai entender que a adoração ela é um atributo apenas para aqueles que são livres. Você já viu alguém na boca de fumo adorar a Deus? Você já viu alguém com um copo de bebida se entregando ao mundo das bebedices, das drogas, louvando a Deus? É para se pensar. Faraó disse a Moisés, fiquem aqui. É bastante convincente essa oferta, né? Fiquem aqui, adorem aqui. O Egito é uma figura de pecado e escravidão. Gálatas 1, verso 4 diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Esse texto de Paulo nos diz que Jesus se entregou a si mesmo para que nós fôssemos livres, para que a gente fosse liberto, para que a gente, geográfica e politicamente, extensivamente, a gente fosse livre, que a gente tivesse uma mente livre, tivéssemos a certeza e a convicção da nossa libertação para que a gente pudesse ser um adorador de Deus. Não somente nós, como indivíduos particulares, mas também a nossa família. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, ou algumas traduções diz século, mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Moisés não estava conformado com o mundo de até então. Moisés então fez uma proposta. Mais uma vez ele disse, olha, deixa o meu povo ir, porque se você não deixar, as pragas começam a cair. Faraó disse então, tá bom, já que você não precisa ficar aqui, que você não quer adorar aqui no Egito, vá para o deserto, só não perca as linhas de comunicação. Mantenha-me informado, mostre a sua bandeira para que eu lhe veja. Fique num raio de distância onde eu possa vê-lo. Irmãos, nós temos que sair desse mundo totalmente. Dentro do plano salvífico de Deus, esse mundo não presta. Tanto é verdade que Ele precisará nos tirar daqui e nos levar a uma terra renovada. Esse mundo não é o nosso lugar. O Egito moderno, a Babilônia moderna, que ofusca a visão de muitos crentes, de muitos daqueles que dizem que servem a Deus, ele tem que ser arrancado de dentro de nós. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Guardar-se da corrupção deste mundo é você ter ciência de quem você é você ter uma noção de quem você é, e não se arriscar nunca a pisar 1 centímetro ou 1 milímetro que seja no terreno de Satanás. Porque o campo de Satanás é um campo minado, bem preparado, bem elaborado, para enganar aqueles que estão desinformados ou querem se aventurar nesse mundo aí afora. O relacionamento com este mundo ele é incompatível para aqueles que verdadeiramente adoram a Deus. Eu gosto de ler a biografia de John Wesley,
e quem leu O Grande Conflito sabe quem era esse homem. John Wesley disse em um de seus livros o seguinte: a conversão tira o cristianismo, tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Quem aqui é convertido? Levante a mão. Quem aqui passou pelas águas e se batizou e se converteu ao Senhor? Agora eu vou fazer uma pergunta: quem aqui é santo? Quem está se santificando? Eu vou adoçar a pergunta. Quem é que está pedindo a Deus esta manhã que tire o Egito de dentro do nosso coração? Então você está no lugar certo. Você está a caminho da santificação. A santificação de Cristo, a santificação de Deus para nós, ela produz isso. Ela mortifica os desejos que nós temos no coração de sermos uma parte integral desse mundo. Quando, na verdade, a oração de John Wesley era que Deus, através da sua santificação, tirasse não apenas o cristão do mundo, mas que tirasse o mundo de dentro do coração do cristão. Terceira contraproposta de Faraó. Quando Moisés deixou claro para Faraó que não ia deixar ninguém ou nada para trás, Faraó não concordou. Ele não concordou. Ele disse a Moisés: vocês podem ir, mas as mulheres e crianças ficam. No livro de 1 Timóteo 5,8, há um alerta para aqueles que pensam que têm uma responsabilidade apenas com a sua salvação individual e esquece da família. Deus estabeleceu famílias e colocou sobre elas a responsabilidade de seus líderes, que são os pais e as mães. Ou quando, na ausência desses, aqueles que são os responsáveis por aquele lar. Nós vivemos hoje uma sociedade com valores completamente invertidos, em que os pais não obedecem, os filhos não obedecem mais os pais. São os pais que agora passam a obedecer os filhos. Vivemos em uma sociedade onde as regras dentro do lar não são ditadas mais pelo pai e a mãe, são ditadas pelas crianças. As crianças hoje escolhem a hora de sair, escolhem a hora de voltar. Não há parâmetros dentro da sociedade chamada família. E é exatamente isso que Satanás quer, irmãos. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Se você não entendeu até hoje o que é a família, ou pior ainda, se você rejeita a ideia de Deus para a família, esquecendo-se dos seus familiares, esquecendo-se dos seus parentes, você é pior do que uma pessoa que nunca conheceu a Deus. Quando eu e você, nós ferimos os princípios de Deus para a família, nós criamos uma desconexão com Deus no aspecto da nossa fé. Olha o que o apóstolo Pedro diz, ele diz assim: maridos, honrem as vossas mulheres como vaso mais frágil. E ele continua, e aqui nesse texto, alguns param apenas aqui nesse trecho, e fazem uma apologia com relação a essas coisas. Alguns dizem que não podem tratar as esposas como Pedro diz. Alguns dizem que esse negócio de sexo frágil, sexo não sei o quê, essas coisas são invencionice da imprensa do mundo. Alguns dizem que isso é uma cultura de autoajuda dentro da família, mas Pedro ele dá um alerta seríssimo com relação a isso. Seguindo a frase, o apóstolo Pedro diz assim: para que as vossas orações não sejam o quê? Impedidas. Muito mais do que a obrigação de tratar a mulher em casa como alguém mais frágil, que alguém que às vezes precisa de mais afeto do homem do que o contrário, a palavra de Deus nos diz que quando nós não obedecemos a essa regra de Deus, quando nós nos preocupamos apenas em tratar a mulher bem para que tudo ocorra bem debaixo do nosso teto, para que a gente seja, entre aspas, feliz, que a gente tenha um relacionamento matrimonial feliz aos nossos próprios olhos, e que para que as coisas elas andem bem apenas debaixo do nosso teto, o apóstolo Pedro diz: cuidado,
você poderá ter as suas orações impedidas. Orações impedidas não é só um problema debaixo do nosso teto, é uma desconexão com Deus. Se a sua oração não chega a Deus, você morre espiritualmente. Aqui vai um alerta para aqueles que dizem ser sacerdotes do lar. E cabe a você, e exclusivamente a você, pensar sobre alguns assuntos que são relevantes para a sua família. Quantas das suas orações estão sendo negadas por Deus? Quanta bênção você deixou de receber esse ano que se passou, porque você não entendeu o plano de Deus para a sua família? Aqueles que estão se unindo em namoro e daqui a pouco se unem ao noivado e em seguida ao casamento, eu deixo esse alerta. A sua família é importante, você é importante. Mas obedecer às reivindicações que Deus dá na sua palavra, para a sua família, é de vital importância para que a sua oração ela seja ouvida por Deus. Não sou eu quem falo. É a palavra de Deus através do apóstolo Pedro. A salvação individual, mas o plano e o projeto de Deus é para toda a família. O que Deus disse a Abraão, o que foi que Deus disse a Abraão? Quem lembra? Eu vou te abençoar e a sua família vai ser o quê? E através de você eu vou abençoar quem? Eu vou abençoar Julimar, foi assim que Deus falou? Eu vou abençoar Wesley, foi assim que Deus falou? O que Deus falou na Bíblia? Através de ti eu vou abençoar quem? Todas as famílias da terra. Quando Deus decidiu destruir esse mundo com água através do dilúvio, quem foi que ele procurou? Noé. E qual foi a fala de Deus para Noé? Entra na arca você e sua família. Deus está precisando hoje, irmãos, de homens e mulheres que pensem igualzinho Josué. Igualzinho Josué. Deus está precisando de homens que pensam e diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entendam, irmãos, que Deus não quer trazer avivamento só para a igreja. Deus, Ele não deseja nos santificar apenas aqui dentro do ambiente desse culto. Não é só isso que Deus planeja para nós. Deus, Ele deseja trazer o avivamento principalmente, dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque quando Deus trabalha dentro da família, Ele cura os problemas da sociedade. É impossível dizer que o número de pessoas marginalizadas, de pessoas que estão presas hoje, quando a gente se reporta a esses números, a gente vai ver claramente que as pessoas que têm uma vida de comunhão com Deus, elas têm menos problemas com a lei do que aqueles que não temem a Deus. É claro que há as ovelhas negras no mundo cristão, claro que há. É claro que há aqueles que não são ajustados com Deus e trazem vexame para a causa de Deus. Mas eu não estou falando deles, eu estou falando da minha família e estou falando da sua família. Eu estou falando de uma família que um dia Deus vai te pedir contas dela. Quando a gente olha, por exemplo, a experiência de Filipe, alguém um dia estava comentando sobre o poder do evangelho dentro das famílias, e alguém falou para outra pessoa, disse o seguinte: olha, se há uma pessoa que eu me identifico muito na Bíblia é com Filipe. E a outra pessoa perguntou: por quê? Ele disse: olha, Filipe, quando entrou em Samaria, logo após ali o Pentecostes, Filipe entrou em Samaria e começou a pregar e a curar os doentes e levantar os coxos, e as pessoas começaram a se arrepender e entregar a sua vida a Cristo. Eu gostaria de ter a unção de Filipe. E a outra pessoa, que era um pastor aposentado, olhou para ele e disse assim: eu também me identifico com Filipe. Mas todas essas coisas, elas são apenas uma pálida sombra daquilo que realmente está por detrás disso. O que a Bíblia diz de Filipe? Quando a Bíblia faz menção de Filipe, ela diz que Filipe tinha em casa o quê? 3 ou 4? Para mim são 4. Ele tinha filhas em casa virgens.
E um lar onde você tem hoje 4 filhas, 4 pessoas que respeitam a castidade proposta por Deus, é um lar, irmãos, sem sombra de dúvida que foi orientado por Deus. Os milagres de Samaria era apenas uma consequência daquilo que Filipe era em casa. Uma vida completamente ajustada diante de Deus e uma família completamente organizada. Às vezes eu penso que a sociedade em que nós vivemos, ela ainda não foi completamente impactada pelo Evangelho por causa desses distúrbios que há dentro das famílias. Esses desajustes que há dentro da família. O que serviu de inspiração para Filipe, o que mostra o poder que Filipe tinha por trás das suas ações, claro, era de Deus, mas era uma santificação da sua família que estava sendo dedicada a Deus. 4 meninas que estavam se preparando para o casamento do jeito que Deus quer. Fica um alerta para você, jovem. Case-se, mas case-se do jeito que Deus quer. Una-se ao matrimônio, mas una-se do jeito que Deus planejou para você. 4ª e última contraproposta. Depois que Moisés disse a ele, olha, tem mais, não é para ir só os homens, as mulheres, os velhos, os jovens, as crianças, é para ir também todo o gado. Ele disse que o gado fique. E a reação de Moisés, diferente de todas as outras propostas, nessa parece ser mais acentuada. Ele disse, olha, como é que nós poderíamos sair daqui, deixar o gado aqui e não oferecer a Deus os sacrifícios? Provérbios 3, 9 a 10, a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Esse mundo, com a proposta que ele nos oferece, esse mundo onde nós desenvolvemos a cobiça pelos bens materiais, onde nós travamos a mão quando o assunto é a obra de Deus. Quer ver alguém mudar de opinião? É só falar de dinheiro. Quer ver alguém mudar a sua concepção de Deus? Fala em dinheiro. E Moisés disse, como é que nós sairíamos daqui, todos nós, sem ter o que sacrificar a Deus, sem ter o que agradecer a Deus através dos holocaustos, das ofertas. Esse mundo, irmãos, nós quando estudamos entendemos que há uma força gravitacional que nos puxa para baixo, não é? Senão nós não estaríamos aqui no solo, em uma superfície plana. É por isso que nós não estamos flutuando por aí. A gravidade desse mundo funciona da seguinte maneira, ela te puxa para baixo. Quando nós entendemos a liberalidade para com Deus e entendemos que o dinheiro não pode ser entronizado no nosso coração como um Deus. A lição dessa semana tratou desse assunto e vai tratar de assuntos mais relevantes para nós. É um puxãozinho de orelha, como diz Manuela ali no corredor. Para que a gente entenda que por mais que a gente tenha, nada é nosso. Por mais que a gente tenha, nós somos dependentes de Deus. E é a Ele que nós devemos nossa adoração. A gravidade desse mundo nos puxa para baixo. Mas quando nós entendemos o plano de Deus para nós e nossas famílias, a gravidade de Deus nos puxa para cima. É uma gravidade completamente inversa. Ela nos atrai para o céu. Eu não estou dizendo que ter dinheiro é pecado. Eu não estou dizendo que você deve se desabastecer daquilo que você tem para seguir a Deus. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é cuidado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. John Blanchard, ele disse, poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. Parece que a gente está dando uma sequência à lição, né? Poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. O que Deus deseja para nós esta manhã é que o nosso estilo de vida ele mude.
Estilo de vida onde o dinheiro não é o nosso senhor, mas o nosso servo. Isso está inclusive nas aulas de educação financeira, onde muitos palestrantes dizem que nós devemos trabalhar para que o dinheiro trabalhe para nós e não trabalhar em prol do dinheiro. Se há uma coisa, a única coisa chamada de um senhor na Bíblia, em concorrência direta com o senhorio de Deus sobre nós, em nosso coração, é uma relação errada com o dinheiro. Quer ver? Lá em Mateus 6,24, diz o quê? Ou você serve a Deus ou serve a Mamon. É impossível servir a dois senhores. Mamon é o quê? Ele remonta a quê? As riquezas desse mundo. A ilusão do dinheiro. Colossenses 3,5, Paulo diz que a avareza é uma idolatria. Deus quer nos trazer para um relacionamento, irmãos, sem concorrência com nada neste mundo. Deus não divide o seu trono com ninguém. Entenderam isso? Vou falar de novo. Deus não divide o seu trono com ninguém. Você deve estar pensando que é um trono feito de jaspe, de ouro, pedras preciosas, mas eu estou falando é do trono do seu coração. Deus essa manhã quer sentar no trono do seu coração e não quer dividir ele com ninguém. Porque é a ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. Quando nós vemos Marcos, se não me engano, capítulo 4 ou 7, onde existe ali a parábola do semeador, nós vamos ver que a semente boa que caiu entre os espinhos, o que aconteceu? Se você não ir lá e arrancar os espinhos dessa vida, eles vão crescer, eles vão produzir espinhos e vão sufocar a boa semente. Interessante que na parábola do semeador, Jesus diz que os espinhos que sufocaram a boa semente são o quê? Os cuidados dessa vida e os olhos voltados para as riquezas deste mundo. Tem algum problema você trabalhar honestamente e alcançar as coisas na vida? Não. O que você não pode é fazer do dinheiro, fazer da riqueza, um Deus na sua vida. Que Deus essa manhã, através de Cristo Jesus, nos liberte dos vários conceitos errados que nós temos na nossa administração da nossa vida e que Ele nos ajude a entendermos que temos sim um compromisso individual com Ele. Nós temos uma responsabilidade por nossa salvação ou a perca dela. Mas muito maior do que isso, nós temos uma profunda responsabilidade perante Deus de estar no céu com a nossa família. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe também a minha família, é o que desejo em nome de Jesus.